No domingo passado, meus irmãos, nós começamos a refletir no custo, o custo discipulado, o custo que é requerido de todo aquele que diz querer seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que o Senhor Jesus se volta para estes que dizem que querem segui-lo e ordena, traz ali 3 ordens. Se você disse que quer seguir-me, então negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, remova o seu eu do centro da sua vida, do centro da sua vontade, do trono do seu coração, para que assim o Senhor Jesus Cristo possa reinar ali totalmente, soberanamente em seu coração. Nós vimos inclusive alguns exemplos, como o de Timóteo, como o exemplo de Epafrodito, o próprio Paulo. Mas são vários, existem outros e vários outros exemplos na palavra do Senhor que nos mostram como um discípulo do Senhor Jesus Cristo é aquele que nega a si mesmo, é aquele que toma a sua cruz, é aquele que morre para si, para que assim ele possa viver para o Senhor Jesus Cristo. É esse entendimento, meus irmãos, é essa consciência de que você é um servo, de que você não mais caminha nesse mundo para satisfazer os seus próprios interesses, mas os interesses de outro, daquele que é o seu Senhor. É essa consciência que impulsiona o discípulo do Senhor Jesus Cristo para o serviço santo a Ele, como Timóteo serviu santamente e servindo ao Senhor, serviu aos seus irmãos, para que você se torne um cooperador do Evangelho, como tantos e tantos irmãos têm sido cooperadores do Evangelho, sejam eles registrados ali nas Escrituras, sejam outros que nós não conhecemos e que trouxeram o Evangelho até nós, para que você essa consciência de que você morreu para si, que te impulsiona a ser um instrumento do avanço do reino de Deus neste mundo, para que assim, meus irmãos, nós possamos testemunhar do nosso Senhor e viver para Ele. Porque, como nós vimos, o negar a si mesmo, o tomar a sua cruz, não é algo abstrato. Não é algo que fica no campo das ideias. Essa consciência, ela gera evidências de que ela está ali. E foi exatamente essa pergunta que nós nos fizemos no domingo, várias vezes. Onde estão as evidências de que eu quero realmente seguir a Cristo? De que eu realmente estou negando a mim mesmo, tomei a minha cruz, estou carregando a minha cruz, estou seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Onde estão essas evidências? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer constantemente, como nos vimos. Mas sabe o que é talvez o ponto mais triste, meus irmãos, de quando nós somos falhos nessa reflexão? É que mesmo quando nós queremos buscar esse tipo de evidência, mesmo quando nós nos fazemos essa pergunta e queremos encontrar evidências de que realmente nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós buscamos somente em nós mesmos. Buscamos essas evidências olhando somente para nós. Como assim? Como se a falta dessas evidências nos nossos irmãos, a falta dessas evidências na igreja do Senhor, na igreja local a qual eu faço parte, como se as falhas que acontecem no meio da igreja, por exemplo, ou entre os nossos irmãos, como se isso não atestasse que, de uma forma ou de outra, eu ainda tenho buscado somente os meus próprios interesses. Porque nós somos um corpo. Porque eu não posso tirar a minha culpa desse meio, como se eu não fizesse parte desse meio, como se eu não fosse um com meu irmão. Nós simplesmente, muitas vezes, irmãos, com uma forma de tentar aliviar nossa consciência, nós simplesmente olhamos para nós mesmos, buscamos tais evidências e então nós
conseguimos ali, momentaneamente, tirar o foco da cobrança de cima de nós. Como se nós pudéssemos dizer assim, não, eu tenho feito a minha parte. Eu tenho negado a mim mesmo. Você pode ver aí como eu tenho negado a mim mesmo. Eu tenho dedicado mais tempo à minha família, eu tenho lido mais as escrituras. As pessoas por aí têm visto, muitas pessoas têm comentado comigo como eu estou diferente, como eu tenho caminhado de forma diferente nesse mundo. Então, eu tenho feito a minha parte. Mas e quanto aos interesses de Cristo, meus irmãos? Você acha realmente que os interesses de Cristo eles estão ali resumidos somente em você e na sua família? Buscar os interesses de Cristo é somente buscar os interesses e o crescimento seu e da sua família? Você pensa realmente isso? Você acha que se você tem se preocupado em crescer, em amadurecer, em gerar frutos para o Senhor, e essa preocupação tem se limitado somente à sua família, e você tem buscado ali se destacar nesse crescimento, você acha que isso significa, isso compreende totalmente o que significa buscar os interesses de Cristo? Olhar somente para você? Não, meus irmãos, porque aqui não é uma empresa, não é um clube, não vale a forma de pensar que cabe no mundo, onde as pessoas dizem que é cada um por si, né? Ainda colocam o nome de Deus no meio aí, é cada um por si, Deus por todos, né? Se o corpo não está crescendo junto, se a igreja do Senhor não está alargando as suas fronteiras, saqueando esse reino de trevas que está por toda parte, esse reino parasitário, como nós ouvimos bastante aqui, se a igreja não tem resgatado vidas desse mundo mal, se isso não tem acontecido e você tem se dado por satisfeito simplesmente pelo fato de ver algum crescimento em você ou na sua família, você acha que isso é realmente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo? Se você tem negado a si mesmo, nós vimos isso no domingo, necessariamente outros têm se beneficiado. Onde estão esses outros? Onde estão os frutos, as evidências vivas, as testemunhas de que você tem negado a si mesmo e tem tomado a sua cruz? Onde estão? Os irmãos lembram lá do exemplo que eu trouxe aos irmãos, né, no domingo, de Timóteo e de Epafrodito? Timóteo e Epafrodito, eles traziam consigo as provas, as testemunhas, porque à medida que eles se preocupavam com aquilo que era de Cristo e buscavam os interesses de Cristo, eram os interesses da igreja que eles estavam buscando. Eram os interesses dos irmãos, dos filipenses, de Paulo, no caso de Epafrodito, da igreja local, de servir a igreja local, de trazer sustento e ser um cooperador direto de Paulo para que Paulo pudesse avançar em locais onde a igreja de Filipos não podia ir. Era assim que Epafrodito estava negando a si mesmo. Infelizmente, meus irmãos, nós temos ainda uma visão muito individualista, muito egoísta, muito consumista do que é evangelho e a igreja, né? Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Por favor, abram aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 42 ao versículo 47. Nós temos aqui a descrição, né, histórica do início ali da igreja e como nós podemos perceber aqui alguns princípios de como esses irmãos viviam. É claro que a história da igreja estava sendo aqui ainda construída, né, o formato da igreja, mas aqui nós temos alguns princípios. Atos 2, versículo 42. Após aquela pregação do apóstolo Pedro, em que mais de 3.000 almas se converteram, Lucas escreveu o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Observem, em cada alma havia temor. Não somente em alguns.
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Por quê, meus irmãos? Porque entendiam que eram um. Porque, por mais que com dons e funções diferentes, eles eram um. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa necessidade não passava desapercebida. Não era necessário que os apóstolos ali fossem empurrando as situações para que todos pudessem perceber essas necessidades. O reino de Deus havia chegado e é para esse reino que os discípulos aqui olhavam, que aqueles que eram convertidos olhavam. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eles não eram um clubinho fechado ali, ou não cuidavam somente dos seus interesses, mas cuidavam uns dos outros, e à medida que isso acontecia, eles impactavam aqueles que estavam ao seu redor. E assim, mais e mais almas eram acrescentadas ali, eram salvos. Negar a si mesmo, meus irmãos, e de forma mais prática, tomar a sua cruz é agir na contramão deste mundo. Os cidadãos desse mundo planejam e correm e se gastam e buscam mais e mais desse mundo, buscando tomar mais desse mundo para si, mas o discípulo do Senhor Jesus Cristo não, porque o discípulo não é deste mundo. O discípulo, ao invés disso, ele toma a sua cruz, como nós vimos no domingo passado, contrariando toda a lógica desse mundo, contrariando toda a lógica sobre o que é vida e sobre pelo que vale a pena lutar neste mundo. O discípulo do Senhor Jesus Cristo toma a sua cruz, a cruz que é para ele, que é dele, que vem de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas limitações, é a cruz que é dada a ele. Enquanto os seus colegas no trabalho estão dispostos a fazer o que for necessário para galgar novas posições, para ser reconhecido ali, para que todos possam destacá-lo entre os colegas de trabalho ali, você que tomou sua cruz, você quer que Cristo seja visto ali no seu trabalho. Você quer que por meio do seu testemunho, mesmo que isso implique na perda de status, mesmo que isso implique em sofrer danos e perdas e ser humilhado, é Cristo que você quer que seja visto ali. Isso é tomar a sua cruz. É você possuir tudo aquilo que esse mundo espera para te aplaudir, para te exaltar como uma mulher forte, uma mulher bem-sucedida, uma mulher independente, e você pega, reunir tudo isso, todos esses aplausos, e lançar na lixeira e se colocar no anonimato do seu lar, auxiliando o seu esposo para que juntos vocês cumpram a vontade do Rei dos Reis, para que a sua família seja uma cooperadora do Evangelho, para que no futuro, muitas gerações à frente, gerações estas que nem lembrarão, nem saberão que vocês existiram, para que estes sejam impactados pelo Evangelho, como você foi. Como alguém trouxe o Evangelho até você. Para que juntos com outros no corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte, com o dom que cada um recebeu, vocês possam levar outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Isso é tomar a sua cruz. É você ter responsabilidade com a igreja local, sabendo que a igreja local é a expressão máxima do reino de Deus que foi estabelecido, não plenamente, mas que já foi estabelecido nesse mundo. É você perceber, meu irmão, que cada gota de suor, cada recurso, seja tempo, seja dinheiro, seja vigor, sejam emoções, cada recurso que você investe nessa igreja local, aqui, no nosso meio,
você está semeando na eternidade. Construindo castelos na eternidade e não casebres nesse mundo. Servindo ao Rei que em breve virá e consumará a sua obra. E é por isso que você faz escolhas que esse mundo jamais faria. Que a lógica desse mundo não permite que sejam feitas, mas que você faz de maneira convicta com as escolhas que o apóstolo Paulo fez e descreve lá em Filipenses capítulo 3. Os irmãos lembram? Filipenses 3, versículo 4, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre quem ele era e sobre as escolhas que ele fez e aquilo que ele lançou como refúgio, como lixo, por conta do Evangelho, para ganhar a Cristo. Isso é tomar a sua cruz. Na continuação desse parágrafo que nós lemos hoje, que nós iniciamos no domingo, nós vemos quais são as razões, quais são as motivações, por que é imperativo, por que vale a pena trilhar esse caminho do discipulado, mesmo diante do custo que é apresentado. Mesmo diante do alto custo que é apresentado. Vale a pena sim. Nós veremos 2 pontos aqui a respeito disso, meus irmãos. O primeiro é que vale a pena sim o custo que é requerido aqui para o discipulado por conta do que está em jogo. O que está em jogo é muito valioso. E o segundo ponto é que vale a pena sim, e que uma razão para que possamos alegremente pagar esse custo é porque o reino já chegou, como nós veremos nos versículos finais. Mas vamos aqui ao primeiro ponto. O que está em jogo? Vamos ler aqui versículos 35 até o versículo 37. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? O Senhor Jesus Cristo aqui, meus irmãos, está ensinando o valor daquilo que está em jogo, caso alguém não obedeça às ordens que ele deu no versículo 34. No começo de cada um desses versículos, nós não aparece para nós aqui, mas no começo de cada um desses versículos nós temos uma conjunção aí que dá essa ideia de razão. Esse mesmo pois que aparece aqui no versículo 35, né, quem quiser, pois, ele inicia cada uma dessas razões que são dadas. Nós poderíamos ler assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Pois o que aproveita o homem? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Pois que daria um homem em troca de sua alma? Pois qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, são sempre razões que estão sendo dadas aí para que aquela ordem seja cumprida. Por que vale a pena cumprir aquela ordem? Tudo aqui, meus irmãos, toda essa argumentação dos versículos 35 até o versículo 37 gira em torno de uma palavra que é repetida aqui 4 vezes, como nós veremos. Mas ela é traduzida de 2 formas diferentes e é maravilhosa essa tradução que nós temos aqui, porque ela exatamente consegue captar o sentido de Marcos, do que Marcos está escrevendo aqui. É a palavra que é traduzida 2 vezes como vida, nos versículos 35, só no versículo 35 mesmo, versículo 35, e é a palavra traduzida como alma, nos versículos 36 e 37. Essas palavras, vida e alma, são na verdade a mesma palavra traduzida de maneiras diferentes. E isso é interessante perceber. Essa palavra utilizada aqui, eu não sou, os irmãos sabem que eu não sei grego não, né? Mas eu li lá num comentário. Então, essa palavra psique, que é a mesma palavra que deu origem, da mesma raiz da palavra psicologia, né? Da psique lá, né? Essa palavra, meus irmãos, ela é constantemente traduzida no Novo Testamento como vida ou como alma, dependendo do texto. Aqui, das 2 formas, né? E ela expressa não somente a questão de uma vida, da vida física, da vida biológica, mas ela traz a ideia da existência de um ser, da essência de um ser, do que realmente
está na essência daquela vida, daquele que ele está falando. É interessante como Marcos utiliza isso em um sentido duplo aqui, essa palavra, né? Como nós vemos aqui na tradução. Primeiramente, ele apresenta como sendo o sentido da vida humana comum. Como nós vemos aqui no versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Falando sobre aquele que quer guardar, que quer reter a própria vida, livrando-se da autonegação e livrando-se de tomar a cruz, que é solicitada lá no versículo 34. É como se este dissesse assim: não, eu não estou disposto a pagar esse preço. É muito alto negar o preço de negar a mim mesmo. É muito alto o preço de tomar a minha cruz. Assim, eu não conseguirei desfrutar da minha existência aqui nesse mundo. É como se esse assim pensasse. Este que busca garantir que a sua vida, que a sua existência nesse mundo não se perca. Este que quer desfrutar de todos os anseios e todas as concupiscências oferecidas por este mundo. Este, o Senhor Jesus Cristo afirma aqui, mais cedo ou mais tarde perderá a sua vida. Mais cedo ou mais tarde morrerá e então perecerá eternamente. Só existem dois caminhos. E esse paralelo é formado aqui, meus irmãos. Só existem dois caminhos. Ou você quer seguir ao Senhor Jesus Cristo, como é dito no versículo 34, se alguém quer vir após mim, ou você quer salvar a sua vida de acordo com os padrões desse mundo. Só existem esses dois caminhos. Por outro lado, existe aqui um forte contraste. Por outro lado, aquele que perder a vida, ou seja, aquele que gastá-la não para si mesmo, aquele que gastar a sua vida não buscando os seus próprios interesses, aquele que enxergar além deste mundo, além daquilo que este mundo oferece, e por isso se colocar ativamente em função do reino que chegou, aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor Jesus Cristo e ao Evangelho, este terá a sua vida eternamente. Este a ganhará. É interessante, Marcos, esse texto ele tem paralelos, né, tanto em Mateus como em Lucas. Marcos é o único que traz essa expressão de amor ao Senhor Jesus Cristo e ao Evangelho também. É o único que traz essa expressão de amor ao Evangelho. Perder a vida aqui, meus irmãos, e isso está diretamente ligado ao negar a si mesmo, ou tomar a sua cruz, do versículo 34, é tornar-se parte da missão do reino e proclamar o Evangelho e ser um instrumento do Evangelho, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e fazendo a sua parte nessa missão. É por isso que Marcos traz esse aspecto, né, do amor ao Senhor Jesus Cristo e do amor ao Evangelho. É imitar ao Senhor Jesus Cristo, obedecendo e ensinando outros a obedecer, como nós vimos no domingo. Discipulando outros, conduzindo outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, os irmãos percebem a seriedade do que está em jogo aqui? A seriedade do que Marcos está trazendo aqui para nós? O que ele está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que não adianta você achar que segue ao Senhor Jesus Cristo somente porque você frequenta uma igreja, somente porque você senta, né? Nós sentamos aqui nessas cadeiras de plástico 3 vezes por semana, somente porque você está presente em todas as pregações e é um membro ativo da igreja, no sentido de estar presente em todo momento aqui, né? E dar o dízimo e ler a Bíblia todos os dias. Se a sua vida, se a sua existência, se quem você é não estiver sendo consumido por amor ao Senhor Jesus Cristo e por amor ao Evangelho, para a proclamação do Rei que chegou, para a cooperação com o corpo de Cristo, para que esse reino avance, se a sua agenda, se os seus objetivos, se os seus planejamentos, as suas decisões não desembocam na eternidade, à medida em que você olha para a eternidade, se não é para que o reino avance,
para que os perdidos e desgraçados que estão nesse mundo, coisa que você já foi um dia, se não for para que estes venham a Cristo, se não é para que a igreja do Senhor, essa igreja aqui, local, essa parte do corpo de Cristo, se não for para que esta igreja cresça e alcance vidas nesse lugar, alcance essa cidade de maneira a impactar essa cidade, de maneira que vidas sejam salvas nessa cidade, se não é para isso que você tem se gastado, você está perdendo a sua vida. Se não é para o reino de Cristo, o reino que foi estabelecido por Cristo, que você tem se gastado, então você tem tentado salvar a sua própria vida. Tem tentado reter o velho homem que já devia ter morrido. Está apegado ao mundo, adormecido pela religiosidade, agarrado a coisas efêmeras, passageiras, finitas, mesmo achando que está no caminho, mas não está, porque a sua vida não está sendo consumida para o Senhor, para o Evangelho. Abra aí, avance por favor um pouquinho em Marcos, capítulo 10. Vamos ver um caso similar ao que eu acabei de comentar aqui. Marcos 10, versículo 17. Do 17 ao 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, olha a reverência do homem, né? Perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus está dizendo: quem deu a você entendimento de que eu sou bom? Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha que exemplo aí de religioso, né? De homem que estava cumprindo tudo aquilo que era solicitado a ele. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse homem queria reter a sua vida. Esse homem queria se gastar em prol deste mundo, não de Cristo. E ele saiu triste dali. De nada adianta, irmãos. Não adianta correr atrás desse mundo. Versículo 36 de Marcos, capítulo 8. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Versículo 37. Que daria um homem em troca de sua alma? A palavra alma aqui, como eu comentei com os irmãos agora há pouco, é a mesma palavra traduzida como vida no versículo 35. E essa tradução é maravilhosa porque ela nos traz exatamente essa intenção do Senhor Jesus Cristo de deixar claro que o que está em jogo ali é muito maior do que apenas algumas décadas de existência neste mundo, sobre essa terra. O homem é alma vivente. Interessante que essa é a mesma palavra que lá na Septuaginta, né, aquela tradução grega do Antigo Testamento, é a mesma palavra que é utilizada para alma vivente lá em Gênesis capítulo 2. O homem é alma vivente. Por mais que o seu corpo experimente a corrupção por conta do pecado, a sua existência não acabará ali. Vamos a Mateus capítulo 10, versículo 28. Desculpa. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
tanto a alma como o corpo. Não tem mais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tem mais aquilo que você pode perder neste mundo. Temam, antes disso, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aqui, meus irmãos, é no sentido de que a alma, né, a existência do homem, ele pereça eternamente. Aqui não existe essa divisão entre corpo e alma, né? A minha pergunta aqui, meus irmãos, é: será que nós temos nos lembrado disso? Desse temor? Será que nós temos nos lembrado de que aqueles que perecem, aqueles que não encontraram a Cristo, aqueles que não o conhecem como nós o conhecemos, nós cantamos hoje aqui, né? Será que nós temos nos lembrado de qual é o destino destes que não estão em Cristo? Será que nós temos nos lembrado de que existe muito e muito além do que essa existência que estes acreditam que se acaba aqui, ou que vivem como se acabasse aqui? Será que nós temos crido realmente nisso, de que alguém, né, que existe alguém, o nosso Deus, que pode fazer perecer aquele que não está em Cristo eternamente? Ou nós temos vivido como se nós não crêssemos nisso? Comendo, bebendo, aproveitando desse mundo, já que amanhã morreremos, utilizando aqui a ironia do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. Né? Vou ler aqui para os irmãos. Eu acho muito interessante esse argumento do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 30 a 32. Ele diz assim: e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Paulo se expôs muito a perigos, né? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos. Isso aqui os irmãos em Corinto, eles estavam com dúvidas acerca da ressurreição dos mortos. E aí Paulo entra para ensiná-los aqui. É interessante essa argumentação de Paulo. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos. Eu protesto essa dúvida de vocês. Essa hesitação de vocês. Eu o protesto, irmãos, pela glória que eu tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A sua existência, meu irmão, e a existência de todos os que se perdem por aí, não se limita a este mundo. E esse mundo não pode pagar pela alma de nenhum deles, por nenhuma alma. Quanto vale a sua alma? Eu peguei essa frase que o pastor falou no domingo passado. Né? O pastor fez a leitura e foi a pergunta que ele fez aqui. Até estou com vontade de pregar o texto, né? Quanto vale a sua alma? O emprego, a estabilidade, os prazeres desse mundo? E mais, quanto vale a alma daqueles que estão se perdendo e que não são alertados? Aqueles que não conhecem a Cristo. Aqueles que têm vivido nesse mundo sem saber ou sem conseguir enxergar que perecerão eternamente. Aqueles, meus irmãos, que dia após dia você encontra e você age como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse correndo bem, como se a vida deles fosse só uma questão de estilo de vida. Não, tudo bem, é o jeito deles de viver. Não, não é, meus irmãos. Não é só isso. Não é só nesse ponto que a vida deles tocará. Quisera o Senhor nós pudéssemos ouvir os gritos de agonia e sofrimento daqueles que perderam a sua alma, daqueles que hoje já sofrem eternamente. Será que conseguiríamos ter paz? Será que conseguiríamos encontrar com todos aqueles que hoje encontramos, sem falar de Cristo para eles? Sem que nos colocássemos, mesmo em meio à vergonha, à humilhação, nos colocássemos para ofertar vida a eles em Cristo Jesus?
Muito cuidado, meus irmãos. A falta de amor por aqueles que estão perdidos nesse mundo pode dizer muito sobre o que está em nossos corações, sobre para quem estamos vivendo. O segundo ponto, meus irmãos, mais curto, é o que trata sobre o reino já ter chegado. Vale a pena pagar o custo de seguir a Cristo. Vale a pena negar a si mesmo. Vale a pena tomar a sua cruz. Vale a pena seguir a Ele, porque o reino já chegou. Embora não plenamente como nós temos aprendido, mas o reino já chegou. Já vivemos a expressão do reino de Deus na igreja do Senhor, em meio a tudo aquilo que Ele nos dá. Vamos ler os versículos restantes, do 38 ao versículo 1 do capítulo 9. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aqui nós temos uma porção em Marcos, meus irmãos, que é uma porção escatológica, né? Ela fala do porvir, ela fala das coisas futuras. Nós temos estudado isso na IBD, né? Um pouco sobre a escatologia, principalmente a escatologia reformada, né? Mas eu não vou entrar nesse ponto, até porque nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo ainda, junto aqui com os irmãos. Então eu não vou tocar nesses pontos. Certamente nós teremos a oportunidade de ver mais à frente melhor sobre isso. O que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos é, primeiro, sobre esse envergonhar. O que é que significa quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó: qualquer um que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Esse envergonhar aqui, meus irmãos, é muito mais do que um acanhamento, né? uma dificuldade em falar, em testemunhar, em ser reconhecido como cristão. Até porque hoje, em muitos casos, isso foi sendo banalizado por muitos. Ficou muito fácil dizer que era cristão, né? Não é esse ponto aqui. Isso aqui faz um paralelo direto, meus irmãos, com o versículo 34. Com a lealdade que é exigida a todo aquele que toma a sua cruz para seguir a Cristo. Então, aquele que se envergonha é aquele que não toma a sua cruz para assim seguir ao Senhor Jesus Cristo. É aquele que se rende a este mundo, que prefere agradar a este mundo ao invés de sofrer e agradar ao Rei que chegou. Não se envergonhar é tomar posição frente ao reino desse mundo. É tomar a cruz, mesmo sabendo das consequências que virão. É interessante perceber essa questão de lealdade entre esse envergonhar. E eu lembrei de Demas, né? Os irmãos lembram lá de Demas, de 2 Timóteo, capítulo 4. Demas, amando o presente século, preferindo a este mundo, abandonou a Paulo e apostatou do Evangelho. Demas se envergonhou da cruz. Demas negou a cruz. Esse texto é paralelo de Mateus 10, versículos 32 e 33, quando o Senhor fala exatamente do negar. Mateus 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem procura salvar a sua vida e ganhar o mundo está negando ao Senhor Jesus Cristo. E o motivo para negar ao Senhor Jesus Cristo é esse envergonhar-se, é essa vergonha, é querer a aprovação do mundo e não a do Senhor Jesus Cristo. É temer mais ao mundo e aos sofrimentos que o mundo impõe por conta de Cristo, do que temer aquele que pode lançar tanto alma como corpo no inferno. Obviamente não tem como nós não chegarmos nesse ponto sem nos questionarmos: será que nós temos nos envergonhado do Senhor e do Evangelho? E o que significa ter se envergonhado aqui? Será que nós temos fugido
dos sofrimentos e dos desconfortos e de tudo aquilo que é inerente à cruz de Cristo, inerente a tomar a cruz de Cristo, precisamos refletir sobre isso. Por quê, meus irmãos? Porque o reino já chegou. Porque na ressurreição de Cristo, o reino foi estabelecido. Esse versículo 1, muitos comentaristas trazem várias interpretações diferentes. Nós vamos voltar no próximo parágrafo que trata sobre a transfiguração. Nós vamos tocar um pouquinho sobre o versículo 1, mas alguns dizem que esse enigma que é dado aqui, né, que muitos... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Muitos, em verdade, nos afirmam que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Alguns dizem que isso aqui se relaciona com a transfiguração, outros dizem que é com Pentecostes, mas o que mais parece ser coerente aqui é justamente com a ressurreição de Cristo. O momento em que os discípulos veem o Cristo ressurreto ali, veem o reino de Deus sendo instalado nesse mundo. O reino de Deus chegando a este mundo. Como eu sei que eu estou no caminho do discipulado? Como eu sei que eu tenho percebido o custo de seguir a Cristo? Você está ciente, irmão, de que você não consegue reter a sua vida? Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei muito os irmãos já devem ter visto. O pessoal já cortou várias vezes aquela cena do último filme de Paulo, o apóstolo de Cristo, né? Quando ele está conversando com um centurião, e aí ele explica ao centurião que o mundo, os homens, eles estão correndo atrás da água que, quando ele está... Imagina que você está num barco, né? Você põe a mão na água e a água começa a escorrer pelas suas mãos. Os homens têm lutado, têm corrido para reter essa água que está fugindo das suas mãos. Mas o reino de que Paulo falava representa todo aquele oceano, todo aquele restante de água, não é? Será que você tem realmente empenhado a sua vida por esse reino, gastado a sua vida, perdido a sua vida por amor do Senhor Jesus Cristo e do Evangelho? Ou você tem tentado preservar essa vida? Onde estão as evidências, meus irmãos, de que nós temos nos gastado pelo reino do Senhor? Onde estão as evidências de que nós temos obedecido quando Ele assim diz a todos os seus discípulos: ide pelo mundo e ensinai outros a obedecerem, como eu ensinei a vocês? Para onde nós temos olhado? Para esse reino parasitário, buscando a Ele, buscando ter mais dele, ou para o reino dos céus, o reino que foi estabelecido pelo Senhor? Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos faça enxergar, meus irmãos, que nós não somos desse mundo, nós não somos desse reino. E por isso devemos nos empenhar, batalhar e lutar pelo reino ao qual nós fazemos parte. Vamos orar. Amado Deus, nós somos teus, Pai. Não porque temos qualquer mérito nisso, mas por meio de Cristo Jesus, aquele que nos resgatou para o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza por meio do Teu Santo Espírito neste mundo. Nós somos tão fracos, Senhor, e tão vacilantes. Por favor, Senhor, não nos deixa caminhar neste mundo nos conformando a Ele, mas que sejamos transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não permita, Senhor, que nossos objetivos, não permita, Senhor, que nossas metas, nossos sonhos e alvos estejam ancorados neste mundo. É tão pouco, Senhor, que possamos, diante de tão grande revelação que recebemos, olhar para o alto, buscando, ansiando pelo reino do Senhor que será plenamente estabelecido um dia, e lutando, testemunhando deste reino enquanto aqui estamos, sabendo que fazemos isso juntos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor.
Ó Pai, nos ajuda. Por meio de Cristo que nós pedimos, Senhor. Amém.